A gente tem uma noção de diversidade, de abundância de equinodermos bastante limitada. Em algumas regiões dos mares, eles podem ser o grupo de animais mais abundantes em termos de biomassa. Em regiões mais abissais, os equinodermos podem ocupar até 90% da biomassa total do ambiente bentônico. Aqui nesse vídeo a gente consegue ver dois dos principais representantes desse grupo, pelo menos os mais conhecidos, como os ouriços e as estrelas do mar. A gente vê algumas estruturas importantes que fazem parte do cotidiano das atividades desses animais, como pés ambulacrais, espinhos. E esses animais podem cobrir boa parte do solo marinho e desempenham papéis importantes, como na decomposição de matéria orgânica. Aqui nesse vídeo acelerado a gente vê o papel de estrelas do mar atuando como detritívoros de uma foca que acabou de morrer, junto com outros animais pertencem a outros filos, como o filo dos nemertíneos, nematóides, alguns artrópodes aqui também. Todos esses atuando de maneira conjunta em acelerar a disponibilidade desses nutrientes para o ambiente. Se a gente examina novamente a filogenia dos equinodermos, a gente percebe que as classes viventes elas têm algumas características em comum, especialmente a simetria pentarradial e a presença de sulcos ambulacrais abertos, em número de 5. E uma característica que estava presente na origem dos equinodermados viventes é a fixação no substrato a partir da superfície oposta à boca, ou seja, a superfície aboral. E essa é uma característica que permanece presente em uma das linhagens atuais, que é a linhagem dos lírios do mar e das penas do mar, que é a classe Crinoidea. A classe Crinoidea ela representa um dos grupos mais antigos viventes que a gente tem dos equinodermos. E é grupo irmão de todos os outros equinodermos viventes. Lembrando que todas essas formas aqui, elas apresentam ossículos esqueléticos, apresentam sulcos ambulacrais, sistema hidrovascular. Tudo isso foi herdado a partir de linhagens prévias, que já estão extintas. A linhagem dos Crinoidea ela é apontada no livro do Hickman tendo duas sinapomorfias importantes, que é os braços com sulcos ambulacrais abertos para coleta e suspensão de alimento, e a perda do madreporito externo. Para entender o que são essas características, a gente precisa olhar para a anatomia interna e externa desses animais. Um dos grupos principais da classe Crinoidea são os lírios do mar. Eles têm esse formato com um pedúnculo extremamente alongado, como se fosse um caule de uma flor, uma planta, e a presença de apêndices, que também têm ossículos térmicos na sua composição. Então, tanto esse tronco quanto esses apêndices, que são chamados de cirros, eles são rígidos, mas ao mesmo tempo móveis. Então, eles têm a capacidade de se agarrar a rochas, a corais, ao substrato. E esse longo pedúnculo ele termina numa estrutura discoide, chamada de cálice. E a partir do cálice se prolongam braços. E esses braços são homólogos aos braços, por exemplo, das estrelas do mar. Nesses braços nós vamos encontrar pequenos tentáculos, que são chamados de pínulas, e essas pínulas selecionam as partículas em suspensão na água que vão ser coletadas e levadas até a boca. Se a gente olhar a parte do cálice e virar ela de frente para nós, a gente vai observar isso aqui.
Com os braços cortados, a gente observa que existem sulcos. Esses sulcos marcados em branco são ciliados e produzem muco. Aí vocês já imaginam, né? Os tentáculos capturam partículas orgânicas, selecionam aquelas que são comestíveis, né? Através de áreas sensoriais que são capazes de detectar, né, o que são aquelas partículas e são conduzidas por movimentos ciliares, né, até a boca, que ela é central. Tá? Então, a região oral ela é voltada para cima. Lembrando que os sulcos ambulacrais, né, eles possuem também tentáculos, homólogos aos pés ambulacrais. E eles vão estar dispostos algumas vezes em diferentes tamanhos, justamente para selecionar diferentes tipos de partículas. Partículas menores são selecionadas por tentáculos menores. Partículas maiores, né, tendem a ser descartadas por tentáculos maiores, mais longos. Tudo isso, né, é controlado por um sistema ambulacral. Esse sistema ambulacral está disposto dentro do corpo do animal, inclusive nos braços. Se a gente fizer um corte transversal num braço de um crinoide, a gente vai ver espaços celômicos. Tá? O sistema hidrovascular ele é derivado do celoma, tá? E ele é movimentado através de líquido, né, como um sistema hidráulico. Esse canal que a gente está vendo aqui é o canal por onde vai passar a comida, ou seja, né, um sulco ambulacral. E percebam que existem tentáculos menores, intermediários e maiores. E percebam que esses tentáculos possuem estruturas sensoriais, né, papilas, que conseguem detectar substâncias químicas presentes tanto na água quanto nos alimentos que eles estão selecionando. Aí vocês podem estar pensando, ok, a comida cai aqui, né, é selecionada pelos tentáculos, cai nesse sulco ambulacral e é conduzido por movimentos ciliares, né, grudando tudo junto com um muco, e é levado até a boca. E por onde é que saem as fezes desse animal? Pois é, sai através de um ânus localizado na mesma superfície, né, oral da boca. Só que esse ânus ele é mais alto, ele fica localizado numa projeção, que a gente chama de sifão, justamente para liberar as fezes e não correr o risco de contaminação, né, do alimento que está sendo consumido aqui. Nesse vídeo a gente consegue ver o fundo do oceano em uma região do hemisfério norte, né, no litoral dos Estados Unidos. A gente percebe uma abundância muito grande de crinoidea. A gente observa também algumas serpentes do mar que aparecem por aí. É um grupo extremamente abundante, especialmente em zonas profundas. Por isso que até bem pouco tempo atrás a gente conhecia fósseis desses animais apenas. Foi só em 1864, se não me engano, que esses animais foram observados através de mergulhos em áreas mais profundas dos oceanos. E lá descobriram que, na verdade, essa linhagem de animais ainda está viva. Então, por isso são considerados um dos grupos animais mais antigos que a gente tem vivendo hoje com a gente. E dois grandes grupos, né, a gente consegue reconhecer nos crinoidea. Os chamados lírios do mar, que são animais que têm um longo pedúnculo, né, rígido, feito com ossículos dérmicos, e braços, né, presos numa coroa de braços, né, que a gente chama de cálice, essa estrutura, e suas pínulas, que são esses apêndices nas laterais dos braços. Então, sulcos ambulacrais presentes nos braços conduzem o alimento para a boca desse animal. Esses animais passam, né, o tempo todo
presos no substrato. Já as penas do mar, um outro grupo dentro dos crinoides, esses têm a capacidade de se locomover. Como a gente viu ali, eles batem os braços para nadar, muitas vezes curtas distâncias para fugir de um predador ou para encontrar um outro lugar para se alimentar. E usam apêndices, né, chamados de cirros, para se fixar em rochas, no substrato. Aqui a gente percebe um processo de alimentação de um crinoide. A gente vê os braços desse animal, suas pínulas, né, que são móveis, então quando qualquer partícula, né, que bata aqui, que ela identifique que é um possível alimento, né, ele captura e coloca num sulco ambulacral. E aqui a gente percebe algumas presas capturadas, né, nesse sulco ambulacral, alguns microcrustáceos, né, animais que estão presentes, por exemplo, no zooplâncton dos oceanos. O que faz com que esse alimento seja conduzido através desse sulco ambulacral em direção à boca? Bom, aqui nesse sulco a gente observa muco e cílios. Então é através do batimento desses cílios que esse alimento já aprisionado, né, não vai sair nadando dali, é conduzido até a boca. Quando a gente analisa a outra linhagem irmã dos crinoides, a gente vê que existem algumas sinapomorfias importantes que unem todo esse agrupamento aqui. A primeira delas é que a boca, ao invés de estar voltada para cima, como no caso dos crinoides, ela está voltada para baixo, ou seja, voltada em contato direto com o substrato. Isso faz com que o tipo de alimentação seja completamente diferente. Os pés apresentam ventosas. Significa que eles também desempenham um papel importante na locomoção desses animais. E o madreporito, que é a porta de entrada do sistema hidrovascular, ele fica na posição oposta à boca. E os representantes mais conhecidos desse grupo são as estrelas do mar, que pertencem à classe asteroidea. Aster significa estrela. Então, esse formato típico de estrela de 5 braços é uma das características compartilhadas desse grupo mais chamativas. Percebam que os braços eles são amplamente conectados ao disco central, né, onde ficam os principais órgãos desse animal. Diferente de um dos grupos, né, que se costumam confundir muito, que é o grupo das serpentes do mar, dos Ophiuroidea, que tem um disco central parecendo uma moeda e os braços bem finos saindo desse disco. Eles não estão conectados amplamente com esse disco central aqui. Quando a gente olha uma estrela do mar, a gente já pensa, nossa, que bicho lindo, que bicho fofo. Mas não se enganem, ele é um dos principais predadores vorazes do fundo do oceano. Eles se alimentam tanto de moluscos, né, com concha, quanto de outros equinodermos, e eles têm a capacidade de se locomover através de pés ambulacrais com discos adesivos. Então, eles conseguem não só se locomover com eficiência no substrato, como também agarrar sua presa de uma maneira muito firme. Os tentáculos, né, os pés ambulacrais, alguns são altamente especializados, especialmente aqueles localizados na ponta dos braços, para detectar partículas, substâncias presentes na água, possíveis predadores, possíveis presas. Algumas estrelas do mar ocupam ambientes extremamente rasos e podem passar parte do tempo deles, inclusive com o corpo fora da água. Aqui na região aboral, né, a gente encontra o ânus, né, talvez
seja pequeno para vocês, mas é esse pequeno orifício aqui, e encontra o madreporito. Então, na região oposta à boca é por onde a água entra, através dessa pequena placa, e se distribui para os braços, para a região central, onde há canais importantes, que vão movimentar os pés ambulacrais desses animais. Essa placa ela é extremamente permeável à água, mas não deixa passar partículas maiores. E essa água ela se movimenta por dentro do sistema ambulacral, sistema ambulacrário, em direção aos pés ambulacrais, graças a movimentos ciliares dentro desses canais. E existe musculatura nos pés ambulacrais que funcionam como pequenas pernas. Percebam que o movimento se dá através de contração de um conjunto de dezenas de pés ambulacrais, através de uma contração da parte superior dos pés ambulacrais, que se chama de ampola, que se enche de água e se comprime jogando água para os pés ambulacrais. O movimento dos pés ambulacrais ele pode parecer um pouco desajeitado, mas a partir do momento que esse movimento ele é coordenado entre todos os braços e todos os pés ambulacrais, esses animais conseguem até mesmo dar pequenos galopes e fazer uma locomoção mais rápida daquilo que a gente tem na cabeça, né? Que eles são extremamente lentos. Mas não, eles conseguem se movimentar com certa rapidez, graças à eficiência do sistema ambulacral, que nas estrelas do mar é muito desenvolvido. Um dos pratos preferidos das estrelas do mar são os moluscos, especialmente aqueles que ficam fixos em piers, em rochas. E por mais que eles tenham a capacidade de se fechar nas suas conchas, as estrelas do mar, com seus pés ambulacrais, conseguem fazer com que essa concha se abra. Né? E uma vez que consegue penetrar no interior do corpo do molusco, esses animais têm a habilidade, né, de colocar o seu estômago, né, para dentro do corpo do molusco. Então, ele everte parte do seu estômago. Então, esses animais, a estrela do mar tem dois estômagos, gente. Um estômago que a gente chama de estômago cardíaco, né, que é esse que a gente está vendo, que coloca para dentro do corpo dos moluscos uma série de substâncias digestivas, enzimáticas. E todos os tecidos do molusco vão se dissolver. Então esse molusco vai virar uma sopa nutritiva. Depois que essas enzimas fazem um efeito, o estômago, a segunda parte do estômago desse animal, o estômago pilórico, ele suga o conteúdo do molusco, né, e bebe todos os tecidos em sua forma líquida. E embora a gente não tenha certeza da posição exata de Ophiuroides, o que a gente tem certeza é em relação ao grau de parentesco entre os ouriços do mar e os pepinos do mar. Esse sim é sustentado por várias sinapomorfias. Os Ophiuroidea eles são caracterizados por apresentar algumas modificações de caracteres que já existiam. Por exemplo, eles não têm ventosas nos pés ambulacrais, coisa que apareceu em linhagens anteriores. O madreporito, que é aquela placa por onde entra a água no sistema ambulacral, ele migrou com uma superfície que a gente chama de superfície oral, que é onde fica a boca. Então ele migrou em contato com o substrato, o que é uma característica muito incomum dentro dos equinodermados. E os braços
são altamente articulados e possuem uma estrutura, né, composta por pequenos ossículos fusionados que a gente dá o nome de vértebras, e obviamente não são homólogos às vértebras que a gente observa nos vertebrados. Enquanto que algumas serpentes do mar passam a maior parte do tempo se locomovendo no substrato de maneira muito ágil e se alimentando de cadáveres ou caçando ativamente, muitas espécies de serpentes do mar se adaptaram a um estilo de vida mais parado. Eles se fixam em corais, em substratos mais duros e selecionam partículas usando seus pés ambulacrais altamente sensíveis. Esses animais, eles têm uma habilidade de locomoção, né, bem diferente dos outros grupos de equinodermos. Os movimentos dos seus braços, eles são muito eficientes para se locomover e jogar o corpo lateralmente. Eles não são muito eficientes para erguer esses braços, mas em movimentos de serpente, com esses braços, eles conseguem tração para se locomover, inclusive em curtas distâncias fora da água, né? Vocês percebem que existe um disco central bem desenvolvido e braços que se articulam, né, através de pequenos ossículos que a gente dá o nome de vértebras. Em muitas situações, as estrelas do mar, serpentes do mar e equinodermos em geral têm a capacidade de perder seus braços por autotomia ou então serem predados e perderem parte do corpo. E os equinodermos, assim como os hemicordados que a gente viu, têm um alto poder de regeneração. E tendo parte do seu disco preservado, eles conseguem se regenerar, né, ao longo do tempo. Sem dúvida, os ophiuroideas são um dos equinodermos mais especializados que a gente encontra. A boca desse animal, que fica em contato com o substrato, tem muitas vezes placas semelhantes a mandíbulas que servem justamente para raspar, para triturar alimento. E isso permite com que eles consigam predar organismos com conchas duras, por exemplo. Outra característica interessante é que esses animais possuem uma boca, mas não têm ânus. Boa parte das espécies também expele os restos de comida também pela boca. E nessas duas imagens da visão oral de ophiuroides, a gente percebe, né, que o disco ele é bem definido e dele partem 5 braços, né, que algumas vezes podem se ramificar em braços ainda menores nas extremidades. E o arranjo dessas estruturas que a gente chama de vértebras, que são responsáveis por esse movimento de chicote de serpente dos braços. Outro ponto interessante é que o madreporito, que nas estrelas do mar e na sua condição ancestral estava localizado na região oposta à boca, nesse grupo está presente ao lado da boca. Essa região, né, na verdade, que vocês estão vendo entre os braços, são zonas interambulacrais que não são totalmente fechadas. Essas frestas que vocês estão vendo aqui permitem com que a água entre e banhe os tecidos desse animal. Essas estruturas, né, esses orifícios, são importantes por vários motivos. Um deles é justamente facilitar as trocas gasosas. Essas estruturas se conectam com câmaras lá dentro, que a gente dá o nome de bursas. Essas bursas têm um papel importante nas trocas gasosas, também junto com os pés ambulacrais. Se a gente fizer um corte transversal no disco de um ophiuroide, a gente vai observar uma boca voltada para a região oral, com dentes, né, placas semelhantes a dentes, que se conectam com um esôfago extremamente curto, né, e boa parte do disco é ocupado pelo estômago. E diferente das estrelas do mar,
os órgãos vitais desse animal se encontram restritos ao disco. Né? E nos braços a gente vai ter estruturas basicamente voltadas para locomoção. Entre a epiderme e a musculatura do animal, lembrem que existem ossículos também, que estão presentes em todos os grupos dos equinodermados. E no caso dos ofiuroides, a presença dessas câmaras, também chamadas de bursa, são importantes espaços que funcionam como bolsos para esses animais, onde eles podem acumular não só água para as trocas gasosas e para a excreção, mas também gametas. Então, nesse espaço se desenvolvem gametas e, inclusive, algumas espécies de ofiuroides são muito curiosas em ter formas vivíparas. E o desenvolvimento não passa por uma fase larval. O desenvolvimento é direto. Nessa reconstrução tridimensional de um ofiuroide, a gente observa o disco central e seus braços. A face aboral, né, a face oposta à boca, ela não tem um ânus, esse animal, então lembrem, né, tem uma ausência de ânus. E a gente observa, né, a região oral com a presença das placas em volta da boca e a presença de madreporito também na região oral. Em algumas espécies, o madreporito ainda pode estar duplicado, como no caso dessa espécie aqui. Então, essa placa porosa que a gente observa aqui e aqui são madreporitos nesse animal. Então, a água entra para o sistema umbilical a partir dessa placa aqui e dessa. Nesse esquema, é possível a gente ver as fendas, né, que dão acesso às câmaras ou bursas que existem dentro desse animal. E como eu falei para vocês, né, algumas formas dentro do grupo dos ofiuroides são capazes de produzir jovens já com a forma do adulto, que só vai crescer em tamanho. Então, no interior do corpo desse animal, de uma mãe, por exemplo, a gente pode encontrar pequenos ofiuroides ali dentro que vão sair através das bursas e já se alimentar ativamente como os adultos. Se a gente examinar o tegumento de uma estrela do mar, a gente consegue fazer algumas generalizações em relação aos equinodermos como um todo. A epiderme dos equinodermos ela é extremamente fina e ciliada. E esses cílios que recobrem o animal têm uma vantagem tanto para fazer com que essa água circulante em volta do corpo traga e leve embora, por exemplo, gases como oxigênio e CO2, que facilita as trocas gasosas pela pele, assim como também mantém o corpo do animal limpo de partículas. No caso das estrelas do mar, a gente observa uma diversidade enorme de estruturas no tegumento desse animal, como por exemplo pápulas, que são essas pequenas estruturas solitárias que a gente está vendo aqui, além de tubérculos e espinhos. Essas estruturas chamadas de pápulas ou brânquias dermais, elas são responsáveis por parte das trocas gasosas desses animais. Na verdade, se a gente fizer uma análise de um corte transversal dessa estrutura, a gente observa que na parede do corpo existem os ossículos, logo acima a epiderme, e o tecido conjuntivo, e o sistema hidrovascular logo abaixo, que vai se comunicar com os pés ambulacrais. Em determinados pontos do tegumento, esse sistema hidrovascular ele se projeta em direção à parte externa do corpo desse animal. E como essa epiderme ela é extremamente fina, a água circulante por esse sistema hidrovascular tem a capacidade de fazer essas trocas gasosas por difusão. Ou seja, sai CO2 e entra o oxigênio. E graças ao movimento ciliar que existe dentro desse sistema hidrovascular, essa água está sempre circulando. Outro grupo
bastante conhecido dentro dos equinodermos é o grupo dos equinoides, que incluem os ouriços do mar e as bolachas da praia. Tradicionalmente, a gente divide a classe equinoide em dois grupos. Os equinoides regulares, que recebem esse nome devido ao formato do seu corpo, que tende a ser arredondado ou ovalado, e os equinoides irregulares, que têm uma simetria bilateral, como no caso desses ouriços em forma de coração, ou seja, cordiformes, e nas bolachas da praia, que têm o corpo achatado na região oral aboral e ainda apresenta uma simetria bilateral. Mas o que esse grupo tem em comum é que os ossículos do seu esqueleto eles se fusionam para formar uma carapaça, que a gente chama também de testa. Isso a gente observa na grande maioria dos equinoides. Embora a grande maioria dos ouriços tenha espinhos que são utilizados não só para proteção, mas também para locomoção, muitos equinoides irregulares têm uma redução drástica na quantidade e no tamanho dos espinhos. Por exemplo, as bolachas da praia, que têm esse hábito de se enterrar na areia, usam os espinhos pequenos, mas móveis, que ficam localizados nas laterais do corpo e na região da boca, para se enterrar e permanecer a maior parte do tempo escondidos. Esses pequenos orifícios que a gente observa na bolacha da praia são chamados de lúnulas e podem variar tanto em formato quanto em número, dependendo da espécie. Mas essas estruturas facilitam muito no comportamento desses indivíduos na hora de se enterrar, porque a areia escapa por essas frestas. Se a gente analisar a anatomia interna e o plano geral do corpo de um equinoide, a gente não vai ver grandes diferenças em relação a, por exemplo, as estrelas do mar. Os ouriços nada mais são do que estrelas do mar com seus braços fusionados. A gente observa um madreporito localizado na região oposta à boca, na região aboral, ao lado de um ânus. E esse madreporito ele se comunica com um sistema de canais, que é o sistema hidrovascular, que apresenta um canal circular em volta do intestino e se ramifica para 5 regiões ambulacrais. Aqui está representado apenas uma. E essas regiões ambulacrais, canais laterais, eles se comunicam com pés ambulacrais. Quando a gente observa a anatomia interna de um ouriço, fica muito mais claro da gente ver a simetria pentarradial desses animais. A gente observa aqui as zonas ambulacrais, marcadas em azul, que se ligam a pés ambulacrais, que auxiliam tanto na fixação, na captura do alimento e também na locomoção desses animais. A gente observa a presença de gônadas bem desenvolvidas. Aqui a gente tem um ouriço aberto, mostrando boa parte do seu compartimento interno e a presença de 5 gônadas extremamente desenvolvidas. Isso aqui é uma fêmea. E essas gônadas são muito apreciadas na alta gastronomia. Inclusive, é um prato exótico em muitos restaurantes pelo mundo inteiro. Nessa imagem, a gente consegue observar a ornamentação de uma carapaça de um ouriço. O que a gente está observando aqui, na verdade, é o ânus. Então, isso aqui é a região oposta à boca, a região aboral. E esses pequenos orifícios que vocês estão vendo aqui ao lado do ânus, número de 5, são os poros genitais por onde vai sair os espermatozoides, no caso dos machos, e os óvulos, no caso das fêmeas. E essas regiões com furinhos que vocês estão vendo aqui são as zonas ambulacrais. Então, de cada um desses pequenos orifícios vão sair pés ambulacrais. Então, por isso que a gente fala que os equinoides possuem
sulcos ambulacrais fechados, que é o contrário das estrelas do mar. Isso aqui não está exposto ao ambiente externo. E uma novidade evolutiva que apareceu nesses animais é uma estrutura composta por 5 dentes formados por calcário que auxiliam na mastigação, no corte, na raspagem de alimento. Essa estrutura ela é extremamente desenvolvida em algumas espécies de ouriços. Está presente também em algumas espécies de equinoides irregulares, mas quando ele está presente é chamado de lanterna de Aristóteles. Foi observada, estudada pela primeira vez por Aristóteles lá na Grécia Antiga. Então é um conjunto de 5 placas ligadas a potentes músculos que circundam a boca e são articulados e conseguem ser muito eficientes na alimentação desses animais. E frequentemente eles perdem esses dentes que são regenerados em pouco tempo. Nesse vídeo a gente pode ver um pouco da ecologia dos ouriços do mar. Eles variam muito na sua alimentação. Existem espécies onívoras, existem espécies herbívoras, detritívoras, espécies que predam outros equinodermos, inclusive. E nesse vídeo a gente observa um grupo de ouriços que forma agrupamentos bem densos no fundo do oceano. E eles têm uma predileção especial por um tipo de alga que cresce de maneira muito acelerada no Oceano Pacífico. A gente chama essas algas de kelps, que formam muitas vezes florestas que tomam conta de boa parte dos ambientes costeiros. Já nesse outro vídeo a gente observa a fase de desenvolvimento de ouriços. Tudo começa com uma fase larval, que parece uma espaçonave, aquelas de aterrissar na Lua. Esse tipo de larva a gente chama de plúteos. A gente observa a ação dos pés ambulacrais e aqui a ação dos dentes da lanterna de Aristóteles. E muitos ouriços possuem como parte do seu sistema ambulacrário estruturas semelhantes a pés ambulacrários, mas com funções bem específicas, que funcionam como pinças articuladas. Também tem o mesmo funcionamento de um pé ambulacral. Aqui a gente observa alguns espinhos que também variam em tamanho dentro do mesmo indivíduo. Espinhos menores, maiores, intermediários. E essas pinças são chamadas de pedicelária e têm várias funções, dependendo do tipo de pedicelária. A gente observa que muitas delas são utilizadas para limpeza do corpo. Então, parasitas que se depositam e se prendem dentro do corpo, na superfície do corpo desse animal, são removidas graças a essas pinças. Algumas pedicelárias, inclusive, são dotadas de veneno, como essa aqui que a gente está vendo aqui. Então, ela tem uma substância tóxica que pode, por exemplo, afugentar um possível predador. Aqui a gente observa a região aboral de um ouriço do mar, liberando espermatozoides na água. Então, esse aqui é um macho. E aqui a gente observa uma fêmea liberando ovos na água. Então, a fecundação nos ouriços do mar ocorre, na maioria das vezes, externamente, em épocas especialmente de lua cheia, e libera uma quantidade assombrosa de gametas na água. Como a maioria daqueles organismos que dependem de uma fertilização externa, eles investem em quantidade, e eventualmente os espermatozoides se encontram com os ovos e ocorre a fecundação. E a partir da fecundação, dá início a um processo de formação do embrião. E por fim, um dos grupos que
talvez tenha adquirido a maior quantidade de modificações do plano corporal básico dos equinodermos é o grupo dos pepinos do mar, que pertence à classe Holoturoide. Existe uma diversidade enorme de formas, tamanhos, cores desses animais. Mas uma característica em comum que esses animais têm é o alongamento do eixo oral a boral, ou seja, o corpo deles é alongado, né, em direção à boca e ao ânus. E esse animal acaba usando, né, as laterais do seu corpo como face ventral e dorsal. Outra característica importante desse grupo é uma redução no seu endoesqueleto. Ele geralmente está reduzido a pequenos ossículos calcáreos homólogos às placas calcárias dos outros equinodermos, e são altamente complexas, utilizadas inclusive na taxonomia do grupo. Esses animais possuem um orifício por onde saem os seus gametas, né, na região anterior do corpo, próximo à boca. Os pés ambulacrais, na maioria das espécies, são extremamente reduzidos e eles passam a maior parte do tempo enterrados no substrato ou então rastejando como uma lesma. Nesse vídeo a gente consegue observar um pouco o comportamento dos pepinos do mar. A grande maioria das espécies é bentônica. Existem algumas espécies pelágicas, poucas que conseguem nadar na coluna d'água através de movimentos do corpo. Mas esse comportamento de rastejar utilizando os pés ambulacrais presentes no que a gente chama de região ventral do organismo, que não é realmente uma região ventral, é o mais comum. Os pés ambulacrais em volta da boca, no grupo dos pepinos do mar, ele se adaptou a formar estruturas semelhantes a tentáculos, e a gente dá esse nome. E é um dos hábitos alimentares mais comuns dentro desse grupo. Existem espécies que podem ser detritívoras, suspensívoras, outras podem se alimentar inclusive de outros organismos, e a ação dos tentáculos é essencial nesse processo. Aqui a gente observa um grupo de holotúrios enterrados na areia, né, e com seus tentáculos capturando alimento ativamente, levando até a boca. Quando aparece alguma ameaça, esses tentáculos são rapidamente retraídos para dentro do corpo, né, como aqui a gente pode ver. Aqui novamente, né, os tentáculos especializados, né, atuando na captura de partículas do sedimento. E nesse processo eles ingerem pedras, ingerem partículas orgânicas. Aqui é um comportamento interessante que muitos animais desse grupo possuem. Quando ameaçados, esses animais eles têm a capacidade de liberar túbulos pegajosos e tóxicos, chamados de túbulos de Cuvier. Essas estruturas são produzidas pelo animal ali na região do intestino, das estruturas respiratórias. E é uma das principais estratégias de defesa das espécies que vivem no fundo do oceano. Esses túbulos, se em contato com o predador, podem levar ele à morte ou lesões bem sérias. Então, é uma estratégia bem eficiente para afugentar, por exemplo, peixes como a gente está vendo aqui. E aqui um esquema simplificado da anatomia desses animais permite a gente entender um pouco das estruturas e comportamentos que a gente acabou de ver nesses vídeos. A gente percebe que os tentáculos em volta da boca, os pés ambulacrais, geralmente desenvolvidos no que a gente chama de região ventral, eles todos estão comunicados com o sistema de túbulos, que é o sistema ambulacral, ambulacrário ou hidrovascular. Então, são todas partes homólogas aos pés ambulacrais, ao sistema ambulacral
e a gente observou nos outros grupos. Uma diferença interessante para esses animais aqui é que o madreporito, ele geralmente é interno, fica voltado para dentro da câmara corporal, e a água entra pela cloaca. Então, o que é a região posterior, na verdade, ela recebe por contração muscular água do mar e banha toda a região interna desse animal aqui. E é por ali que vai comunicar com o madreporito e levar essa água para dentro do sistema hidrovascular. Conectado à região posterior e ao intestino desse animal, existem estruturas especializadas para trocas gasosas. Lembrando que a pele desse animal ela é bastante grossa quando comparado aos outros equinodermos, né? Existem sim algumas estruturas respiratórias na região externa do corpo, mas boa parte das trocas gasosas ocorre nessa câmara banhada com água do mar, através de tecido extremamente ramificado e fino que a gente dá o nome de ácidos respiratórios. Funcionam como brânquias. Então, esse animal possui uma vasta rede de vasos sanguíneos que fazem as trocas gasosas dentro do corpo do animal. E ligado a essas áreas respiratórias e ao intestino, existem aquelas estruturas que a gente vê no vídeo, apresentando o peixe, que são os túbulos de Cuvier, que se desprendem do corpo e saem pela cloaca para afugentar seus possíveis predadores. Outros pepinos do mar têm a capacidade de everter parte do seu tubo digestivo ou parte da sua área respiratória também numa tentativa de afugentar os predadores. Muitas vezes até se alimentam de parte desses tecidos ou têm a capacidade como um lagarto de autotomizar o seu rabo. Eles liberam esses tecidos para que os predadores se distraiam comendo e ele possa fugir. Nessa imagem a gente consegue ver uma característica importante dos holotúrios, que é uma redução dos pés ambulacrais, especialmente em um dos lados, na região que a gente chama de dorsal. A gente consegue ainda perceber pistas da simetria pentarradial que existia. Na face em contato com o substrato existem 3 fileiras de pés ambulacrais. E na região onde não tem contato com o substrato, existem 2 fileiras de pés ambulacrais. O número de pés ambulacrais nessas fileiras vai variar muito dependendo do grupo, mas essa região superior com 2 fileiras de pés ambulacrais é chamada de bívio na literatura, e essa com 3 chamada de trívio. Então, a soma dos 3 grupos de pés ambulacrais com os 2 grupos de pés ambulacrais aqui dá o resultado da simetria pentâmera, onde estão presentes 5 fileiras, 5 zonas ambulacrais originais, como a gente observa nos ouriços, nas estrelas do mar, apenas numa conformação diferente. Eu gostaria de encerrar essa aula fazendo um vídeo da BBC, onde mostra um pouco da relação dos pepinos do mar com outros animais que vivem no fundo do oceano. Aqui mostra uma espécie de peixe que se especializou em viver no interior de pepinos do mar. Então, eles têm a capacidade de penetrar pela cloaca desse animal e ali tem espaço suficiente para ele viver. Inclusive, ele vai se alimentar de parte dos tecidos desse animal, que consegue se regenerar com alguma rapidez. E o espaço interno no interior do corpo dos pepinos do mar é tão confortável e amplo que eles utilizam inclusive para a reprodução. Aqui a gente vê, por exemplo, um dos peixes recebendo uma visita conjugal
dentro do corpo dessas disciplinas do mar. Então, pode haver mais de um indivíduo de peixe dentro do corpo desses animais. Essa realmente é uma das interações mais fantásticas que eu já vi envolvendo esses animais. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre aspectos de ecologia e biologia desses animais, minha recomendação é ler a literatura básica. O Hickman, por exemplo, traz uma abordagem resumida desses animais, mas que é possível ter uma boa ideia de diversidade a partir dali. Agora, se vocês quiserem saber mais sobre as classes dos equinodermos, as características específicas de cada um desses grupos e conhecer mais a anatomia interna e externa, a minha recomendação é procurar essas informações no Barnes e no Brusca. Lá vocês vão ter informações não só no formato de texto, mas também ilustrações muito boas que vão ajudar vocês a entender mais a anatomia desse grupo. Ok, pessoal? Até a próxima!